Olá, querido aluno, chegamos então à nossa estruturação da redação. A partir de agora nós iremos saber como montar uma redação. A estrutura da sua redação manda muito, ela representa em torno de 50% a 60% da sua nota, muitas vezes até mais. Então, por isso é necessário que você saiba, é claro, direcionado para o tema, né? Se você atender ao tema, porque se você não atender ao tema, nada está feito. Então, como montar a minha redação? Professora, eu tenho muita dificuldade porque eu não sei como que eu monto a minha redação. Calma, seu problema está resolvido, porque a sua vida não será a mesma depois dessa aula. Como montar uma redação? O que eu devo colocar? Eu não sei como pensar. Você tem que pensar que a redação é um problema social, é sempre em prol da coletividade e que você irá detalhar isso. Não vou exemplificar o tema porque nós iremos fazer os spoilers, mas eu irei citar vários temas diversos para nós montarmos essa redação. Então vamos lá, eu estou escrevendo, essa modalidade é o gênero argumentativo, é aquele que você pode dar a sua opinião. E na professora, o aborto, eu vou escolher duas coisas sobre o aborto. A banca falou que escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre o abuso sexual infantil. Posso escolher minha opinião. Quero ressaltar aqui, texto dissertativo em prosa nada mais é do que um texto corrido, tá? Ele só difere do verso. Então, a palavra prosa, se aparecer no seu texto, é só que você não pode saltar linhas entre um parágrafo e outro. Você tem que fazer um texto corrido, diretão às 30 linhas. Você só vai mudar de linha quando começar um novo parágrafo, tá? Vários alunos não sabem disso. Então, nós estamos construindo um texto dissertativo argumentativo com 30 linhas, mínimo 28, máxima 30, a excelência é 30, sendo que a minha introdução eu vou construir 7 linhas. 7 linhas na minha introdução. Lá no meu D1 eu vou fazer 8 linhas. D1, desenvolvimento 1. D2, desenvolvimento 2, tá? Lá no meu D2 eu vou fazer 8 linhas. E na minha conclusão eu vou fazer 7 linhas. De forma que os meus parágrafos de introdução e conclusão nunca vão ser maior do que os parágrafos de desenvolvimento. Aqui vai ser sua maior fundamentação. Então você vai escrever uma. Professora, pode ser sempre desse jeito? Não, você pode fazer parecido. Só que aqui nessa fórmula ela dá as 30 linhas completas, mas você pode fazer 6 aqui e aumentar um pouco os parágrafos de desenvolvimento. Só que você tem que tomar cuidado com a estética, né? Nós já falamos da estética, então dessa formulazinha ficará legal a sua redação. Passei lá para o primeiro período. Eu vou apresentar o meu tema. Vou colocar aqui, tema. Professora, e como eu apresento o meu tema? Tenho opções, várias opções. Eu posso fazer uma contextualização histórica. Eu posso apresentar, por exemplo, alguma coisa de conceito. O abuso sexual infantil significa tal. Violência que ocorre com menores de 18 anos. Eu posso fazer uma afirmação. O abuso sexual infantil é recorrente em todo o país. Posso fazer uma citação. De acordo com a Constituição Federal, as crianças são responsabilidade tanto do governo como da família. Fiz uma citação indireta, resumi uma ideia que tem lá na Constituição. Eu vou escolher, posso fazer uma contextualização histórica. No século passado, vamos colocar vários séculos, né? As crianças eram colocadas à disposição de casamento muito novas. Não sei se é na China, algum país lá do Oriente Médio, que as crianças são obrigadas a casar com 12 anos. Então, assim, eu posso fazer essa diferenciação histórica? Pode, eu vou escolher qual que eu quero fazer. Aí você tem que saber todas, mas você vai escolher uma para que você treine dessa forma. Lara, eu vou começar com a afirmação, que eu acho mais fácil. Lara, né? Toda vez que for, por exemplo, o tema é abuso sexual, eu vou conceituar abuso. O tema é educação domiciliar, eu vou
conceituar o que é essa educação domiciliar, porque aí eu direciono exatamente o que a banca quer. O tema é crise na saúde pública, então eu vou conceituar o que é uma crise na saúde pública. O tema é meio ambiente, eu vou conceituar o que é meio ambiente. Eu, Lara, vou começar com a afirmação. Você vai escolher qual que você quer começar e vai continuar seu texto. Escrevi minha primeira frase, tá, o abuso. O abuso sexual infantil ocorre com... É um crime praticado de uma violência sexual contra crianças e adolescentes, ponto. Passei para o meu segundo período. Aqui vai ser o meu problema que a banca trouxe. O meu problema. Ora, Lara, o que significa? Esse problema a banca vai criar para você. Então, por exemplo, quando ela fala assim, os desafios da segurança pública no Brasil, ela trouxe o quê? O meu tema é segurança pública, a minha problemática é os desafios. Tá? No plural, tudo que tiver no plural sempre mais de 2, tá? No tema da redação, tudo que estiver no plural sempre apresentar e argumentar 2 ou mais exemplificações daquilo. 2 ou mais exemplificações daquilo. Aqui eu tenho a opção de dar continuidade. A gente lembra que a gente vai fazer continuidade devido à nossa carga semântica do conectivo. Ou uma ideia contrária. Ah, Lara, eu sempre quero fazer contrária, porque eu vou trazer o problema. No entanto, isso não ocorre na realidade. Suponhamos que aqui eu tenha usado uma citação lá do ECA falando que as crianças são dever de cuidado do Estado e da família. No entanto, isso não ocorre na realidade, visto que várias crianças são abusadas diariamente em todo o Brasil. Então, eu falo uma ideia contrária a essa, né? Aí eu vou utilizar os conectivos de adversidade. Passei para o meu terceiro período, eu vou apresentar as minhas teses. Vocês lembram que eu falei que quem não entende o que é tese, não entende como fazer uma redação? Aqui está o problema. Na nossa metodologia, nós sempre iremos apresentar as teses no terceiro período, de forma que você deve deixar muito claro para o seu leitor que aquilo dali é suas teses. Então, nosso tema aqui, exemplificando, é o abuso sexual infantil. Afirmei... Fiz a ideia contrária, aqui eu vou falar. A minha primeira tese, ela vai ser sobre a violência sexual. A minha segunda tese vai ser... Vamos colocar o caso do aborto, que eu tinha falado que era sobre a decisão da criança. Vamos pegar o tema aborto. Decisão de escolha. Não, se é decisão já é da escolha, né? Decisão da criança. Seria uma redundância. Eu quero falar que a minha primeira tese, suponhamos que eu mudei, agora meu tema é aborto. Eu afirmei o que é aborto. O aborto significa o ato de interromper uma gravidez de forma mecânica, ou espontânea, que nos casos em que a gravidez não ocorre normalmente. No entanto, o Brasil, o aborto somente é permitido em caso de violência sexual ou de feto anencefalo. Ponto. Logo, fatores como a violência sexual infantil e a opinião da gestante devem ser considerados. Eu vou colocar a opinião da gestante. Vou colocar decisão não. Opinião da gestante. Aqui eu já falei que ela já está grávida, né? Que nós mudamos para o aborto da gestante. Certo. Duas teses. Minha primeira tese, violência sexual. A minha segunda tese, opinião da gestante. Tudo que for de tese 1 vem para o D1. Tudo que for de tese 2 vem para o D2. Lá na conclusão, o que eu vou resolver? Ou a tese 1, ou a tese 2, ou uma solução que resolva tudo. Eu não vou misturar. Esse terceiro período aqui, ele vai ser determinante para saber a sequência do meu desenvolvimento. E quando eu faço isso, eu ganho muita nota. Eu ganho nota porque o corretor fica assim, nossa, esse aluno sabe estruturar uma redação. Vem comigo. Apresentar a minha primeira tese. Você lembra que a minha primeira tese é violência sexual?
violência sexual. Eu vou apresentar o que é essa violência. A violência sexual significa o ato de forçar alguém a manter relação sexual com outra pessoa, tal. No caso específico, se tratam de crianças, ou seja, menores de 18 anos. Ponto. Apresentei o que é essa violência sexual. Aí vou escrever o meu período, tá? Como que eu vou argumentar? Professora, o que é argumentar? Você lembra que eu já falei o que é argumentar? Eu posso fazer citação, diferente dessa citação que eu fiz aqui no primeiro período. Eu posso criar um argumento qualquer. Eu quero dar uma continuidade. Eu tô falando da violência sexual, eu vou continuar. Eu posso utilizar um exemplo, por exemplo, esse fato que ocorreu na mídia essa semana. Então, o caso da menina. No Espírito Santo, uma criança de 10 anos foi abusada dentro do ambiente familiar. O que significa que a família não zelou pela preservação da integridade física dessa criança. Posso. Usar um exemplo? Posso. Desde que eu faça referência à fonte. Então, por exemplo, o exemplo aqui que eu dei é notório, é um exemplo qualquer. Mas suponhamos que eu queira relatar um caso que aconteceu no interior de Goiás. Então, eu vou colocar no interior de Goiás, tal. Só que você tem que falar para o seu leitor muito bem detalhado, de forma que ele entenda todo o seu exemplo. Professora, eu quero fazer um fato também. Aconteceu na minha família, suponhamos, eu quero fazer alguma coisa direcionada. Pode, se você souber contextualizar, só que você não vai colocar nada pessoal. Vamos supor que, Deus me livre, mas tenha acontecido lá na sua família, que você fale o seguinte. Em vários ambientes familiares, percebe-se que isso ocorre, já que tal. Crianças você vai falar de forma mais geral. Crianças são diariamente abusadas nos próprios ambientes familiares, o que significa que o Estado não está zelando por essas crianças. Não zela, no gerúndio não, né? Dados estatísticos, posso usar? Posso usar. Vou fazer referência à fonte. De acordo com o Jornal Nacional, suponhamos que 10 crianças são abusadas por dia. De acordo com o jornal G1, tantas crianças são abusadas por dia. De acordo com o IBGE, apesar que o IBGE é pobre que só. Pobre assim, gente. Ele é um instituto de estatística, mas para redação, muitas vezes você não sabe o que é verdade e o que não é. Então, por exemplo, muitos alunos até inventam o dado e colocam o IBGE, porque como ele é um centro de estatística, para você achar aquela informação vai ser muito difícil. Então, assim, não é que ele é pobre, ele tem a função dele, ele é extremamente para o país, mas para a redação, a utilização do IBGE é muito comum. Então, você vai fugir do comum. Mas se você não souber, joga lá, IBGE. Não invente dados, mas crie dados ou utilize a própria coletânea. Nesse período aqui, você pode usar dados da própria coletânea, desde que você não copie. Você não pode copiar os dados. Por exemplo, suponhamos que lá está escrito assim: 30% dos casos são de... Não, 51% dos casos são de agressões dentro de familiares. Aí você não vai utilizar o 51, você vai usar o inverso. Afirma-se que somente 49% dos casos não são familiares. Você vai fazer uma ideia contrária para usar a coletânea, não copiar a coletânea, tá? Escolhi aqui, eu vou fazer a citação. Eu vou utilizar lá o que fala do ECA e da proteção da criança e do adolescente. Posso usar a Constituição? Pode também. Então, vou utilizar lá a citação. De acordo com a Constituição Federal, a criança, a proteção, o poder familiar é do Estado. Tal. Suponhamos que eu usei isso aqui. Então, falei da violência sexual, falei da citação. Vou escrever meu argumento aqui, eu vou argumentar depois, tá? O que reflete essa tese 1 com
essa citação? O que significa a minha citação em relação à minha violência sexual? No que reflete? O que significa? Essas perguntinhas aqui são para que vocês pensem para chegar em uma informação mais consistente. O que reflete? O que significa? Por quê? Por que a violência doméstica, a violência contra a criança, o abuso sexual, ele interfere tanto? O que significa antecipar esse ato? O que significa o uso da força nesses atos? Então você pode colocar quais as causas, quais as consequências. Então eu vou usar essas perguntinhas para montar a minha opinião a respeito da minha primeira tese, sempre começando com uma conjunção conclusiva. Passei para o meu D2, é o que? A opinião da gestante. Então aqui eu já falei que opinião da gestante, minha caneta já era. Opinião da gestante. Eu quero ressaltar que a opinião da gestante foi importante no caso do aborto. Então eu vou colocar. Além disso, cabe ressaltar que a opinião da gestante é fundamental, visto que ela tem o poder de decisão sobre o seu corpo. É fundamental, visto que teriam-se 2 crianças prejudicadas nessa relação. Então, eu posso colocar aqui, eu vou apresentar a minha segunda tese. Tudo que é a opinião da gestante vai vir para cá. Passei para o meu segundo período. Citação, dados, estatística, argumento, exemplos ou fato. Ai, Lara, eu vou fazer uma citação? Vou, mas é uma citação diferente daqui e uma citação diferente daqui. Você não vai repetir citação, não. Não, Lara, eu usei citação aqui, agora eu vou argumentar. Eu quero criar um outro argumento falando bem dessa opinião da gestante. Pode. Eu vou criar um argumento desse. Passei lá pro terceiro período. Vou pensar. O que significa o fato da gestante escolher ter essa opinião e essa opinião for favorável pelo aborto? Ela é boa, ela é ruim, ela é benéfica, ela é maléfica? Eu vou colocar aqui, eu vou criar o meu terceiro período. Eu vou chegar à minha opinião partindo dessa ideia somada com essa e aqui eu vou fazer um resuminho. Passei lá para a conclusão. Vou fazer a retomada do tema. O tema é aborto, então a palavra aborto vai vir aqui. Portanto, você lembra que a gente vai resolver uma das 2 teses? Ou a violência sexual, como acabar com a violência sexual em todo o mundo, em todo o país, como acabar? Ou então eu vou mudar essa opinião da gestante. Não, Lara, eu quero resolver a violência sexual. Eu, Lara, vou resolver a violência sexual. Então eu vou retomar. Portanto, medidas são necessárias para erradicar a violência sexual no Brasil. Ponto. Eu falei que o tema é violência... Não, no caso aqui é aborto, né? Mas eu estou reafirmando que dentro do aborto a minha violência sexual eu irei resolver. Portanto, é necessário eliminar o aborto da sociedade. Suponhamos que eu sou contra. Eu quero, em qualquer situação, eu quero falar que eu sou contra. Eliminar o aborto da sociedade. Não, eu sou a favor. Portanto, é necessário aceitar o aborto. Vocês têm que tomar muito cuidado com o princípio da dignidade da pessoa humana. Você não tem que falar que todo mundo tem que abortar. Não. Você tem que falar e especificar o caso para que você não fira os direitos humanos. Retomar o tema. Portanto, é necessário aceitar o aborto em casos específicos. Não, Lara, eu sou a favor da pessoa abortar. Portanto, é necessário incluir o aborto como uma opinião existente de escolha da própria mulher. Então, posso colocar aqui. Passei para o meu segundo período. Aqui é o que a gente chama de proposta. Caneta já era. Não tenho mais caneta vermelha. A nervosa acabou. Proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção, Lara? Eu tenho o tema, no nosso caso aqui, abuso sexual. Dentro do tema, aborto, né? Aborto, dentro do tema, eu tenho a tese 1, violência sexual, e a tese 2, opinião da gestante. A minha proposta de intervenção eu vou resolver de forma que eu mesmo vou eliminar o problema que eu criei.
O meu problema não é violência sexual, então eu vou resolver. Para resolver o meu problema, eu tenho 4 elementos que são necessários. Quais são eles? Agente, quem vai resolver o problema que eu criei aqui, a violência sexual ou a opinião da gestante. Vou resolver a violência para ficar mais fácil. Quem vai resolver o problema da violência? Depois, qual é a ação que esse agente aqui vai fazer? Lembrando que o agente é governo, estado, família, indivíduo, sociedade, existem muitos. Ministério da Educação, se for o tema relacionado à educação. Ministério da Cultura, se for o tema relacionado à cultura. Secretarias do Meio Ambiente, se for o meio ambiente. Secretarias estaduais de educação. Então, você vai... É um órgão específico? Pode também. Só que o mais comum é o governo. Por quê? Porque a redação são problemas sociais. Governo e indivíduo são os principais. E a sociedade. E depois vocês podem também fazer essa mescla. Lembrando que sempre que for utilizar governo, letra maiúscula, certo? A gente, quem vai resolver? Ah, Lara, quem vai resolver o problema sexual, eu acho que é o Estado associado com a família. Eu, Lara, acho isso, que a família tem que cuidar antes do Estado. Então, portanto, medidas são necessárias para resolver a questão da violência sexual no Brasil. Ponto. Nesse sentido, não, nessa perspectiva, né? Não, nesse viés. Nesse viés, vírgula, tanto o Estado como a família são responsáveis por esses menores. Eu quero resolver o problema. Qual que é a ação que o Estado vai fazer? O Estado, junto com a família, irá zelar por essa criança. Como que ele vai zelar? Cuidando, conversando, dialogando, preservando a integridade física. Qual que é a finalidade disso? A finalidade de que a criança cresça saudável, que seja um cidadão de futuro próspero, que seja um indivíduo contribuinte com a sociedade, que se preze pelos aspectos da ação física, que as condições físicas dessa criança sejam respeitadas, que seja benéfico para toda a sociedade. Então, é a finalidade da minha proposta de intervenção. Ponto. Assim, vocês lembram que aqui eu comecei com a afirmação? Eu vou afirmar. Assim, a violência, o aborto será erradicado da nossa sociedade. A violência sexual. Assim, a violência sexual infantil será erradicada do Brasil. Tudo que eu comecei, eu vou terminar aqui. Ah, Lara, eu fiz a citação aqui usando a Constituição. Assim, a Constituição será realmente aplicada na realidade brasileira. Assim, a Declaração dos Direitos Humanos será realmente efetiva em todo o mundo. Então, tudo que eu comecei aqui no meu primeiro período, eu vou terminar, porque o corretor vai ler aqui, terminou seu texto, nossa, o texto dele é o que a gente chama de coesão cíclica, ela volta para cá, ou seja, o seu texto, ele tem toda uma coesão e coerência também da interligação entre as partes do texto. Então, fica muito valoroso. E assim você terminou a sua redação. Assim, eu vou terminar. Eu comecei com a afirmação, então eu vou ter. Assim, a violência sexual será eliminada de toda a sociedade brasileira. Ponto. Terminei minha redação. E assim nós concluímos as nossas 30 linhas. Porque eu sou muito fera, para não dizer outra coisa, e eu faço 30 linhas. Então, você também fará isso. A partir de agora, os casos de redação dissertativa argumentativa, que você irá fazer também uma argumentativa na nossa prática de redação, você irá seguir essa estrutura, que irá mudar a sua vida. Então, um texto de 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, D1, D2 e conclusão, introdução com 7 linhas, D1 com 8, D2 com 8, conclusão com 7. Estou construindo 30 linhas, vou usar 3 conectivos em cada um. Antes de afirmar, eu vou usar um conectivo, antes da ideia contrária, no entanto, tal. Apresentar minhas teses, logo, vírgula. Fatores como a violência sexual e a opinião da gestante devem ser consideradas. Apresentei minha tese. Inicialmente, cabe destacar que a violência sexual, tal.
é uma mescla. Esse quadro de estrutura com os conectivos. Fiz minha citação. Nesse contexto, o ECA tal. Sendo assim, vírgula, a criança deve ser preservada de acordo com o ECA e que se preze tanto a eliminação da violência sexual. Tal. Opinião da gestante. Além disso, a opinião da gestante, tal. Começo sempre com conectivo. Dessa forma, tal. Em síntese, tal. Portanto, vírgula, vou retomar o meu tema. Proposta de intervenção. Nesse viés, cabe ao Estado, juntamente com a família, realizar a proteção integral da criança e do adolescente. Ponto. Vou escrever. O meio e a finalidade. Assim, vírgula, a violência sexual será eliminada do Brasil. Terminei minha redação. Olha que linda! Fácil! Só para quem treina a redação, porque quem não treina não saberá. Então, essa foi a nossa estrutura dissertativa argumentativa, aquela que você dá a sua opinião. E na sequência nós teremos as outras modalidades, tanto a expositiva como a redação por tópicos ou análise de caso. Aguardo vocês até a próxima aula. Beijos, praticando redação!